Oi, gente, boa noite, tudo bem? 5 de setembro, estou iniciando mais uma transmissão ao vivo hoje. O meu tema de hoje é a arte do pêndulo e nessa transmissão a minha proposta é que a gente possa compreender a diferença entre radiestesia, entre radiônica e entre psiônica, tá? Essas três vertentes, elas normalmente causam muitas dificuldades na compreensão e eu acho que a gente precisa saber exatamente todos os processos que a gente vive nas mais variadas técnicas, tá? Então, quando eu me propus a fazer essa transmissão de hoje, foi para tentar deixar bastante clara as diferenças entre essas técnicas, tá bem? Quem for entrando na sala, Beth tá aí, Silvia, Ana Cláudia Vilaça, saudades. Vocês podem ir me dando um retorno se está tudo bem na transmissão, para a gente poder fazer um trabalho bem legal, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês hoje é sobre os três conceitos que eu considero mais importantes dentro do trabalho da radiestesia, tá? A radiestesia, em primeiro lugar, contextuando, tá? A radiestesia é a arte de ler vibrações. A radiestesia pode ser feita com vários instrumentos, com o pêndulo, com o aurameter, que é o aurímetro, com o dual rode, que é um outro instrumento, e é a arte de ler vibrações, tá? O mais comum que a gente usa na radiestesia é o pêndulo, e o pêndulo pode ser também, como faziam lá no tempo das nossas avós, uma linha com uma agulha na ponta, e para ver se a gravidez é de menino ou menina. Quem não lembra disso? Eu só não lembro se girasse para a esquerda era menino e para a direita é menina. Isso eu não lembro. Mas eu lembro de muitas vezes ouvir isso, né? Ah, pega uma linha, pega uma agulha, uma aliança de uma mulher casada. E aí, se a linha movimentar para a direita é menino, se a linha movimentar para a esquerda é menina, tá? Isso é uma arte, é a arte da radiestesia. É a arte de ler vibrações. A radiônica é a arte de emitir frequências. Então, a gente ouve falar muito de gráficos radiônicos. Ah, eu ouvi dizer que tem um gráfico radiônico para afastar magias. Tem mesmo. Tem gráfico radiônico, gente, para vários objetivos. O que são gráficos radiônicos? São desenhos teleinfluentes, são desenhos feitos a partir da geometria sagrada. Então, existem muitos autores nacionais e muitos autores estrangeiros que trabalham com o desenvolvimento desses gráficos radiônicos. Oi, Regina, oi, Ângela, tô vendo que vocês estão aí na sala também. Cláudia, também te vi entrar, ok? Então, a radiônica é a arte de enviar essas frequências, né, de emitir essas frequências. Eu separei uns exemplos aqui de gráficos. Por exemplo, esse é um gráfico radiônico que se chama desembaraçador. O gráfico radiônico desembaraçador é usado para aqueles momentos de vida em que você precisa de clareza, né? Quando a gente precisa que alguma coisa se torne clara, tá? Oi, Antônio, que bom que você entrou e tá vendo. O gráfico radiônico, ele vai trabalhar essa frequência, o propósito dele, independente da nossa vontade, né? Esses desenhos teleinfluentes são programados para emitirem a frequência, independente da gente fazer um trabalho com eles ou não. Então, é muito importante, quando a gente usa um símbolo, né, místico ou não, né? Porque os símbolos radiônicos, os gráficos radiônicos, eles não são símbolos místicos. Eles são baseados na geometria sagrada, mas eles não contêm em si nenhum misticismo. É uma ciência. Quando a gente coloca, por exemplo, na nossa casa, um crucifixo, um Espírito Santo, que é aquela imagem que vem a pombinha da paz com aquela armação atrás, como se fosse uma auréola, são símbolos místicos, religiosos. E a gente tem que verificar o quê? Qual é a energia que esses símbolos transmitem para a gente? Como é que a gente se sente? Então, a minha orientação, quando vou usar um gráfico radiônico, este gráfico radiônico é específico para alguém da casa?
Se for específico para alguém, a gente deve usar num lugar onde a energia só chegue para essa pessoa. Se a gente colocar um gráfico radiônico no meio da nossa sala de jantar, por exemplo, e for um gráfico radiônico para um propósito de trabalho, para um resultado rápido, é possível até que as pessoas fiquem um pouco agitadas. Então, a gente tem que conversar um pouquinho e pensar um pouquinho a respeito dessa terapia, tá? Eu vou lembrar, para quem não me conhece ainda, que eu esqueci completamente, que eu sou Márcia Barreto, trabalho com terapias energéticas, tenho algumas formações e que o meu objetivo sempre, nas transmissões ao vivo, é dar algumas dicas que as pessoas possam usar no seu dia a dia e, acima de tudo, desmistificar essa questão da terapia, tá? O terapeuta não faz milagre, o terapeuta não muda a vida de ninguém, a gente simplesmente ajuda o autoconhecimento e aí a busca da autocura, tá? Então, eu comecei esse vídeo falando sobre o que é a radiestesia, que é a arte de ler vibrações, independente do objeto que ela usa como instrumento. A radiônica, que é a arte de emitir frequências através de desenhos teleinfluentes que fazem parte da geometria sagrada. Oi, Denise, oi, Rosana, oi, Samar, para eu dizer que eu estou vendo vocês. E o terceiro conceito é o conceito da psiônica. A psiônica, gente, tem como objetivo, né, tem como função da técnica enviar frequência, produzir movimentos. Então, todas as vezes que a gente pega um pêndulo, que é o nosso instrumento mais básico, e inicia um giro com o nosso pêndulo, a gente está fazendo um trabalho de psiônica. Eu estou gerando um movimento que vai atingir quem eu estou trabalhando ou o objeto do meu trabalho, tá? Eu, Márcia, particularmente em todas as minhas técnicas, no curso de radiestesia clássico e no método Cristais, eu trabalho apenas com o procedimento radiestésico. O que é esse procedimento radiestésico? É a leitura do campo energético e todo o trabalho é feito em cima do que o campo energético me pede, seja do campo energético de uma pessoa, seja do campo energético de um ambiente, tá? Para ficar mais dinâmico esse trabalho, eu vou mostrar para vocês um outro gráfico, que é o gráfico da harmonia, que é um dos gráficos que eu gosto muito, né? Que eu digo que é uma florzinha, então ele tem toda uma característica de simpático, né? A gente olha para ele e diz assim, nossa, que gráfico lindo. O gráfico da harmonia, gente, ele promove exatamente o que ele propõe. A harmonia entre as pessoas é excelente para o ambiente de trabalho, é excelente para o ambiente de casa, né? Basta que a gente coloque ele num lugar visível. Nesse caso, se a gente quer harmonizar a nossa família, a gente pode sim colocar ele no centro da sala de jantar ou no centro da sala de estar, onde as pessoas se encontram com mais frequência, que ele sozinho vai emitir as vibrações necessárias, porque ele foi programado para trabalhar dessa maneira, tá? Eu particularmente gosto muito de trabalhar com esse gráfico no meu workshop de magia terapêutica de cristais, porque sugiro às pessoas que coloquem em cada pétala o nome das pessoas que você quer harmonizar, né? E a gente ainda pode usar no centro desse gráfico um cristal que se chama jaspe madeira, que é excelente também para trabalhar nas harmonizações, na energia do karma, não o karma no sentido negativo, mas nos nossos resgates pessoais, tá? Então, isso é um gráfico radiônico, que é um desenho teleinfluente que emite a frequência para a pessoa ou para o ambiente, mesmo sem a gente fazer nenhum movimento, a energia já existe nele, tá? E a gente pode trabalhar esse gráfico com a radiestesia, ativando uma frequência ainda maior, ou simplesmente usando a geometria sagrada dele, o que ele já produz. O que eu quero mostrar para vocês hoje? Eu quero fazer uma demonstração simples do processo radiestésico e do processo psiônico, tá? Então, eu peguei uma reguinha, né, para poder mostrar para vocês isso. Eu tenho um pêndulo, né,
E eu vou fazer uma pergunta muito simples. Eu vou fazer uma demonstração em relação a mim, né? Este ambiente em que eu estou, quanto de energia positiva esse ambiente tem? O meu pêndulo vai começar a girar, tá vendo? Todo mundo consegue ver que o pêndulo tá girando. Por que eu tô colocando em cima dessa reguinha, gente? Pra gente ver o tamanho do giro do meu pêndulo, ok? Então, assim, me digam aí na sala se alguém tem a impressão de que a minha mão está movendo o pêndulo ou se vocês entendem que a minha mão está totalmente parada, tá? Então, a minha pergunta foi: quanto de energia positiva tem este ambiente que eu estou, tá? Então, o pêndulo já está um tempão girando na mesma frequência, com a mesma velocidade, com a mesma amplitude. Agora eu vou perguntar quanto de energia positiva seria necessário ou seria bom para o meu ambiente, tá? Quanto de energia positiva seria bom que o meu ambiente tivesse? Todo mundo consegue perceber como é que o giro do pêndulo se ampliou? Ampliou o giro e ampliou a velocidade. Todo mundo consegue perceber? Ok, valeu Cris, valeu Fátima, Ana Cláudia, é isso aí. A mão tá parada, a mão só mexe porque o movimento do pêndulo faz a mão mexer. E no meu caso, porque tô com a mão totalmente suspensa, então acabo em alguns momentos interferindo. Então lembrem-se, esta é a quantidade de energia positiva que seria boa para o meu ambiente. Eu vou perguntar de novo: quanto de energia positiva o meu ambiente tem? Observe imediatamente que o giro do pêndulo já diminuiu. Ok? Todo mundo está vendo? E agora nós vamos continuar o trabalho com o procedimento radiestésico, né? Se eu tenho essa quantidade de energia positiva e o pêndulo me recomenda uma quantidade de energia positiva maior, eu vou dar um comando, ativando toda a energia positiva que este ambiente precisa. E aí vocês podem ver que o pêndulo está girando de novo, de forma rápida e ampla, e não mais ampla do que ele tinha me respondido antes. Então, eu estou conseguindo colocar neste ambiente a quantidade de energia que o ambiente pede e não que eu resolvo colocar. Tá bem? Eu vou fazer uma parada, basta eu dizer para o pêndulo fazer um comando mental. Uma coisa que eu esqueci de dizer, gente, a radiestesia, não existe radiestesia fora do inconsciente. Então, o que a gente precisa ter? Clareza no que a gente quer. Então, a gente tem que saber perguntar. Eu costumo dizer que o bom radiestesista não é aquele que domina o pêndulo, porque o pêndulo não tem que ser dominado. O bom radiestesista é aquele que sabe fazer as perguntas corretas, né? E essas perguntas é que vão nos dar a resposta. Sim, Fátima, é só um comando, tá? E é isso que eu estou dizendo agora. É a exatidão do comando, ok? Então, a gente não pergunta para o pêndulo assim: a energia daqui é boa ou má? O pêndulo não sabe responder. Ele só responde sim ou não com uma programação que a gente cria, ou a gente usa a programação universal, que é mais fácil. Giro à direita é o sim, giro à esquerda é o não. Essa é a maneira mais fácil. Vou demonstrar para vocês, para a gente compreender a diferença da psiônica. De novo, eu tenho a régua, venho aqui e pergunto: quanto de ambiente positivo... Vou mudar a pergunta, vou fazer uma coisa bem à distância, tá? Quanto de energia positiva tem na residência dos meus pais? E aí, ó, eu tenho aqui já uma quantidade. Se eu olhar em centímetros, eu tenho um giro... Deixa eu alterar uma coisa aqui no celular, gente. Quanto de energia positiva tem na residência dos meus pais? Eu tive aqui um diâmetro de 6 centímetros. Só para ler, tá? Quanto de energia positiva esse ambiente precisa?
Ele precisa dos 15 centímetros da minha régua, tá? Já entendi. Comando para o pêndulo parar. Se eu fizer um trabalho psiônico, que é eu prover as vibrações, eu gerar o movimento, olha o que acontece. Eu gero uma vibração, um movimento, que é muito maior do que o que a radiestesia me pediu, do que o campo me pediu. Então, quando eu gero uma quantidade de energia maior do que o corpo me pede, eu posso acabar trazendo um desequilíbrio ao invés de trazer um ajuste, tá? Então, vamos lá. Quanto de energia positiva tem na casa dos meus pais? Eu tive lá mais ou menos 6 centímetros de diâmetro. O pêndulo já me disse que eu preciso de 15 centímetros de diâmetro de energia positiva. E aí agora eu vou colocar. É um comando mental, ativando toda a energia positiva que a casa dos meus pais necessita. E se vocês olharem, olha, o pêndulo já responde ao tamanho inteiro da régua, que são mais ou menos 15 centímetros. E quando a gente faz um procedimento desse, gente, à distância, a gente tem que fazer o trabalho até o pêndulo parar. Porque quando o pêndulo para, é que realmente a energia já foi toda enviada, né? Então, eu sempre faço esses testes em aula, essas demonstrações, e costumo dizer que fico com o braço cansado, porque todas as vezes que eu demonstro, vem uma ativação que é relativamente longa, como agora, tá? Então, eu comecei essa demonstração de agora, perguntando quanto de energia negativa que tinha, de energia positiva que tinha na casa dos meus pais, em torno de 6 centímetros de diâmetro. Perguntei quanto precisava, 15, e comandei o trabalho que está sendo feito num diâmetro de 15, que era exatamente o que eles precisavam. E enquanto o pêndulo não para, eu não dou por encerrado o trabalho, tá? Para minha sorte, observem agora, o pêndulo já está diminuindo o giro e ele vai parar, sem eu comandar, tá? O trabalho acabou. Vou perguntar mais uma vez, quanto de energia positiva tem agora na casa dos meus pais? Alguma dúvida, gente, que ele não está expandido em relação ao que tinha antes? Tá? Então, isso é radiestesia, isso é o procedimento radiestésico, tá? Então, quando a gente quer fazer qualquer tipo de trabalho com radiestesia, é muito importante que a gente leia o campo com o pêndulo e que a gente faça as perguntas corretas. Quanto de energia esse espaço precisa? Quanto de energia eu preciso? Como é que eu estou hoje, se você tem uma escala de bem ou mal? Qual o percentual de força que eu tenho para realizar um projeto amanhã? E aí você pode colocar no seu campo energético, através do procedimento radiestésico, aquilo que você precisa, tá? Vamos lá, vamos mostrar mais um gráfico super bacana. Esse outro gráfico, gente, é o gráfico turbilhão. O turbilhão é um gráfico para ser usado quando a gente precisa de um resultado rápido, tá? De alguma coisa que a gente precise que aconteça de uma maneira muito rápida. Eu preciso vender um apartamento, eu preciso melhorar no meu trabalho, eu preciso ter mais clientes, aquilo que for necessário para nós, tá? E a gente sempre usa os gráficos com aquilo que a gente chama de testemunho. O que é um testemunho? É alguma coisa que representa com quem ela está, ou até uma foto, né? Antigamente sempre se usava foto, se usava fio de cabelo, um pedaço de unha, né? Lá na antiguidade a gente precisava de objetos mais materiais. Hoje não, a física quântica mostra pra gente que tudo o que acontece aqui acontece em todas as dimensões ao mesmo tempo. Então, um testemunho mais simples ficou mais fácil de ser trabalhado, né? Então, se eu quiser fazer um trabalho de radiestesia para alguém,
Basta o nome, o local onde a pessoa está, e a gente coloca esse testemunho no centro do gráfico, né? E dá um comando mental, ativando o gráfico turbilhão para o fulano de tal, para o resultado tal, ok? Esse é o trabalho básico da radiestesia com gráficos radiônicos. É claro que, à medida que a gente vai estudando, a gente vai verificando também através da pergunta com o pêndulo, quanto tempo esse gráfico precisa ser ativado, se a gente precisa repetir a ativação todos os dias. A ativação, gente, ela tanto pode ser um comando mental, ativando o gráfico turbilhão para que eu tenha mais clientes, quanto a ativação radiestésica, que é exatamente o que eu fiz com a reguinha, demonstrando a energia da casa dos meus pais. Então, vou fazer com vocês, vamos ver aí, alguém que precise ou de alguma coisa de cura física, uma pessoa que precise algo de cura física, alguém que tenha alguma coisa que está enrolada e precise desenrolar, e alguém que esteja num momento de conflito com famílias, tá bem? Tenho 3 opções aí, as 3 pessoas que me escreverem. Alguém com uma questão de saúde, alguém com uma questão que não tenha clareza em algum propósito e alguém que precise de harmonia em família, me respondam aí que eu vou fazer 3 ativações à distância, tá bem? Vamos lá, Adriane. Uma amiga sua é Patrícia? Ok, Patrícia para cura física. Adriane, vou fazer você. Silvia, vou fazer família. Beth, vou fazer um processo de justiça. Ok, vamos esperar um pouquinho, se der tempo eu faço mais alguém. Então, vamos lá. Um gráfico que trabalha muito a saúde é o gráfico 9 círculos, tá? Ele é um gráfico de proteção e trabalha na saúde. Então, o que eu vou fazer no testemunho da Adriane, que é para a amiga Patrícia? Eu não tenho maiores dados, também não é necessário. O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar o meu gráfico, né? Vou colocar um papelzinho com o nome da Patrícia. Se eu tiver a data de nascimento, o local onde ela mora, melhor ainda. Antes de eu mostrar a ativação, quero também explicar a vocês que também lá há mais tempo nós trabalhávamos com gráficos de PVC com os desenhos em cobre. Esses gráficos existem muitos no mercado, mas já há alguns anos, alguns mestres em radiestesia dizem que o trabalho com o gráfico de papel é totalmente seguro, porque a energia de forma, que é o desenho, se manifesta em qualquer instrumento, tá? Então, eu, Márcia, trabalho com os gráficos em papel, sendo que eu não repito o mesmo gráfico, tá? Então, por exemplo, esse gráfico, eu vou fazer só uma demonstração, mas se eu realmente fosse colocar esse gráfico para a Patrícia, eu ia colocar um papelzinho aqui com o nome dela, com a data de nascimento e o endereço, ia fazer a ativação e depois, quando acabasse a ativação, o período que o gráfico precisasse ficar ativo, eu rasgo e jogo fora, tá? Então, eu tenho as matrizes, que são como essa, um papel bem durinho, e eu faço cópias, tá bem? E aí eu vou usando nas cópias, ok? Então, vamos lá voltar na demonstração. É um pedido da Adriane para a amiga Patrícia, que tem um problema de saúde. Então, eu vou demonstrar, gente, da mesma maneira que eu fiz com a energia da casa, ok? Quanto de energia de saúde a Patrícia tem? E aí vocês observam o giro do pêndulo, ok? Quanto de energia de saúde a Patrícia precisa? E aí, ó, o giro já aumentou tanto que o pêndulo até bateu no papel, não sei se vocês perceberam, ok? E aí eu já entendi isso, eu faço o procedimento radiestésico, tá? Ativando no campo energético da Patrícia toda a energia de saúde que ela precisa. E o pêndulo vai atingir aquele estado que me disse que ela precisava, e isso vai ser feito até o pêndulo parar, tá?
Quando a gente faz o trabalho de radiestesia avançada, quando a gente estuda um pouco mais a radiestesia, a gente vai ver que o giro do pêndulo, a velocidade do pêndulo, ela nos diz muita coisa. Então, se a gente estiver fazendo um trabalho e o pêndulo girar muito fraquinho e muito com um movimento muito pequenininho, significa uma certa dificuldade de entrar no campo energético do outro. Quando ele gira rápido, como agora, ele mostra pra gente que ele já está no campo energético da pessoa e já está fazendo o trabalho, ok? Então, ó, no caso da Patrícia, ele está finalizando, tá? Adriane, depois, se você quiser, você me passa direitinho o nome da Patrícia para eu fazer a distância para ela, tá bem? Sim, Adriane, dá uma olhadinha na minha programação, tem o curso aí bem pertinho, tá? Silvia, vou fazer o teu caso, harmonia em família. Quanto de harmonia é necessário para a família da Silvia? Toda a harmonia que a gente puder enviar. Quanto de harmonia tem no campo energético desta família? Até que não tem tão pouca assim, mas vejam a diferença do giro, tá? Então, embora tenha a harmonia, precisa ainda de um pouco mais. Então, o pêndulo vai parar e eu vou fazer o comando, ativando toda a harmonia necessária para a família da Silvia neste momento. E aí, ó, o trabalho começa, tá? Silvia, a mesma coisa, tá bem? Eu não vou esperar o pêndulo parar agora, mas depois eu termino essa ativação, ok? Então, eu não estou terminando, gente, só em função do tempo, para o vídeo não ficar muito longo e cansativo para quem assiste. Beth, você falou sobre um processo de justiça, tá? Então, eu vou fazer a demonstração com o último caso de hoje, que é o da Beth, tá? Esse é o gráfico desembaraçador, que ajuda a trazer clareza, ajuda até a remover alguns obstáculos que estejam impedindo os resultados de acontecerem, tá bem? Então, quanto de energia do desembaraçador esse processo de justiça da Beth precisa? Precisa de bastante. E agora eu vou mudar a minha pergunta. Quanto de dificuldade existe nesse processo de justiça? Bastante dificuldade. Estão vendo? Eu mudei a pergunta, né? Quanto de dificuldade esse processo tem? Bastante. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ativar ao máximo a frequência do gráfico desembaraçador para esse processo de justiça que a Beth me perguntou. Lembrando, gente, que eu estou fazendo uma demonstração, sem testemunho, sem o nome da pessoa, sem a data do nascimento. No caso de um processo, se a gente tiver o número do processo, quanto mais informações a gente der para o nosso subconsciente, mais forte fica o trabalho, tá bem? Então é só para vocês perceberem o que a radiestesia faz. Como é que a radiestesia pode trabalhar com os gráficos radiônicos? O que isso pode ser útil no nosso dia a dia? Como eu dei o título do vídeo de hoje, né? A arte do pêndulo e as aplicabilidades no dia a dia, tá? Beth, também, se quiser, depois eu termino esse trabalho de ativação, pode me mandar os detalhes se quiser, tá? E aí, gente, para terminar esse trabalho de hoje, eu vou falar para vocês sobre um gráfico que eu até peguei uma folhinha pequenininha que eu tenho aqui, que é uma folhinha adesiva. Esse gráfico se chama Escape, é o símbolo de André Felipe. Esse gráfico, ele é um neutralizador de todas as energias eletromagnéticas negativas que a gente recebe o tempo todo do celular, do computador, da televisão, do rádio relógio, de todos os nossos aparelhos eletrônicos. Então, é muito interessante que a gente tenha em todos os nossos aparelhos eletrônicos um adesivozinho do escape, tá? Para neutralizar essas energias. Eu não posso mostrar para vocês agora do meu celular, porque eu faço a transmissão nele, mas todos os meus aparelhos, o celular, o tablet, o computador, a televisão, todos os objetos eletrônicos da minha casa
tem esse adesivo grudado, tá? Para filtrar o excesso de energia eletromagnética que a gente recebe, que é a energia mais negativa, tá? Então, esse é o gráfico André Felipe. Esses adesivinhos a gente encontra em lojas de produtos até naturais, essas famosas, em lojas que vendem material de radiestesia, os gráficos também, tá? Existe muita bibliografia na internet, algumas super fidedignas com gráficos. Quem quiser procurar na internet, existe um livro em PDF já, Gráficos em Radiestesia, de Antônio Rodrigues, é o que eu recomendo. Também recomendo a Sinestesia do Saber, que é um outro livro também muito interessante. Pessoal de São Paulo, se quiser fazer um trabalho de radiestesia, tem a Sônia Daniel, minha amiga, que é maravilhosa, tá? Que faz um trabalho, inclusive, de radiestesia ligado ao Feng Shui, que é muito bacana, tá? Quem quiser mais informações pode entrar em contato comigo, pode deixar perguntinhas, pode mandar perguntas para mim. Eu tenho um curso básico de radiestesia, a arte do pêndulo, a leitura das frequências, 12 gráficos radiônicos básicos e a minha associação com cristais. Eu também, Jussara, eu também uso cristais com os gráficos. Para mim é fundamental, tá? Então, quem quiser mais informações, pode fazer contato comigo. Eu tenho um curso aí de radiestesia bem pertinho, tá? Aproveitem, porque eu tô fazendo uma temporada de 2 meses em Portugal para dar uns cursos também. Vou fazer o método Cristales, cristaloterapia, terapia dos anjos. Então, esse mês de setembro, vocês têm ainda um tempinho para estar comigo. De qualquer maneira, toda segunda-feira eu volto na minha transmissão ao vivo, mesmo quando eu estiver lá. Então, eu estou sempre à disposição, tá bem? Se alguém tiver alguma dúvida pontual, eu tenho 1 minutinho ainda. Espero que tenha sido claro. Isso era uma coisa que eu gostaria de saber. Se deu para sacar um pouco o que é a radiestesia, como é que funciona o pêndulo, como é que a gente faz os comandos. Se quem está na sala puder me dizer se deu para compreender, se ficou claro, tá? De qualquer maneira, gente, estou à disposição para tirar dúvidas, quem quiser, se precisar, tá? As pessoas que eu atendi aqui hoje, Beth, Adriane e Silvia, podem me mandar os dados inbox, que eu também faço, tá? Cíntia, ainda não online, mas está quase começando, tá bem? Já já eu vou ter um modo online para atender quem não for do Rio, tá bem? Então, gente, olha, super obrigada. Essas transmissões de segunda-feira me deixam sempre muito felizes. É uma maneira que eu tenho de divulgar o meu trabalho e de vocês também conhecerem essas técnicas que normalmente a gente acha que são um bicho-papão, tá? Então, é muito importante a gente saber que todos nós podemos. Mais uma coisa muito importante, todo mundo pode trabalhar com o pêndulo, tá? Todo mundo consegue, basta praticar. Existe a ciência do pêndulo, a técnica e depois é só praticar, tá? Gente, super beijo. Segunda que vem, 8 horas, tem mais, tá? Um beijão. Tchau, tchau.